Olá, ouvintes queridos dos Vozes da História, eu sou a Madu e hoje a gente vai voltar no tempo para entender como a revolução que aconteceu lá na França mexeu com os ânimos do povo lá de Pernambuco. Oi gente, eu sou a Bia e preparem-se porque esse episódio está cheio de conexões inesperadas, ideias revolucionárias e, claro, muita treta histórica. Galera, eu sou a Ana e sim, pode parecer que a França e Pernambuco não têm muita ligação, mas quando o assunto é liberdade e revolução, o mundo todo se conecta. Então bora entender como tudo isso se entrelaça? Bloco 1. Contexto da Revolução Francesa. Vamos começar pela França. Lá em 1789, a situação estava bem tensa. Crise econômica, fome, impostos absurdos. E o rei Luís XVI, vivendo no luxo enquanto o povo sofria na miséria. Com certeza. A Revolução Francesa começou em 1789, num contexto de crise econômica, fome, desigualdade social e um povo cansado da monarquia absolutista. O povo se rebelou contra o rei Luís e a nobreza, buscando basicamente uma sociedade mais justa. Essas ideias são o coração do iluminismo, uma filosofia que dizia que todos deveriam ter direitos iguais e que o poder deveria vir do povo e que o Estado deveria servir a sociedade e não o contrário. E essa foi a mistura de uma crise real, com um pensamento crítico que fez a Revolução Francesa explodir. E claro, essas ideias não ficaram só na Europa, foram para várias partes do mundo e atravessaram continentes. Bloco 2, chegando ao Brasil. Agora pensa só, o Brasil em 1817, que ainda era colônia de Portugal, e a elite pernambucana vivia insatisfeita com os altos impostos, o abandono político e a crise econômica. Isso, Pernambuco sofria com a queda dos preços do açúcar, dívidas externas muito altas, secas, muito extensas e inflação. O povo estava revoltado, e a elite também. E nessa hora, adivinha o que chega aqui? As ideias francesas, obviamente. Pela leitura de livros proibidos pela igreja e pela elite. Essas ideias começaram a circular entre os militares, padres e comerciantes que queriam aderir isso para o povo. Então, começou aquele pensamento. Se os franceses conseguiram derrubar o rei, por que a gente também não consegue se libertar de Portugal? Bloco 3. A Revolução Pernambucana de 1817. Então, em março de 1817, começa a Revolução Pernambucana. Um grupo de militares e civis tomam o poder no Recife e proclamam uma república. Foi uma revolução organizada, com propostas muito avançadas, liberdade de imprensa, fim dos impostos abusivos e até liberdade religiosa. Isso num Brasil que ainda era super católico e colônia, um lugar muito conservador e sem exemplos de liberalismo. Inclusive, um detalhe interessante é que eles defenderam a separação entre igreja e Estado, algo super avançado para o Brasil na época. E isso tem tudo a ver com o que aconteceu na França, que também limitou o poder da igreja durante a Revolução. Dá para ver claramente a influência francesa aí. Inclusive, alguns dos líderes da Revolução eram maçons. E a maçonaria brasileira se inspirava muito nos princípios da Revolução Francesa. Um exemplo é o Frei Caneca, que era uma figura muito importante na Revolução Pernambucana. Ele acreditava numa nova sociedade mais justa, com participação popular, e escreveu vários textos defendendo isso. Agora, falando um pouquinho mais de legado, a Revolução Pernambucana de 1817 pode até ter sido curta, mas foi uma semente plantada. Ela mostrou que existia um desejo real de autonomia, democracia
e de participação política. O governo português reagiu com violência, tropas foram enviadas, líderes foram presos, torturados e até enforcados em praça pública, coisa que assustou muito os civis. Bloco 4. Comparação com a Revolução Francesa. Apesar do fim trágico, o movimento deixou marcas profundas, mostrou que era possível pensar no Brasil em outra forma, fora a monarquia, fora o domínio português. E se a gente comparar com a França, a semelhança está nas ideias centrais: lutar contra o absolutismo, lutar por igualdade e criar uma nova estrutura de poder baseada no povo. Claro que havia diferenças também. A Revolução Francesa teve mais duração, mais violência e passou por fases super distintas e diferentes. A de Pernambuco foi mais curta, mas extremamente ousada para a época. É interessante ver que, apesar da derrota, a semente ficou. Essa revolução influenciou outros movimentos, como a Confederação do Equador e até a própria independência do Brasil em 1822, o que foi uma forte evolução para o Brasil em si. Ajudou bastante isso. Foi um grande efeito borboleta. E hoje, quando a gente fala em democracia, liberdade de expressão, república, estamos ecoando ideias que começaram ali, em 1789, bem no passado, na França, e foram adaptadas por brasileiros sonhadores com um país justo em 1817. Então é isso, gente. A Revolução Francesa acendeu uma faísca no mundo inteiro, e essa faísca encontrou combustível aqui no Brasil, especialmente em Pernambuco. A história da Revolução Pernambucana é sobre coragem, ideias e resistência, e sobre como pensar diferente pode ser o primeiro passo para mudar tudo. E é sempre bom lembrar que a história não é só coisa do passado. Ela molda o presente e o futuro, trazendo sempre conhecimento. Valeu, pessoal. Até a próxima. A gente se vê no próximo Vozes da História. Até lá, continue questionando, lendo e refletindo, porque a história é viva e você também faz parte dela. Tchau, tchau! Tchau, tchau!